levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith e com você. É muito bom ter você conosco aqui hoje. E eu agradeço a Deus pelos e-mails e cartas ou telefonemas que você tem nos dado ou enviado. E espero estar te ajudando a entender melhor a palavra de Deus. É o que estamos tentando fazer e obrigado por fazer parte de nossa audiência no mundo. No último programa eu fiz algumas declarações que, sem o batismo com o Espírito Santo, muita religiosidade pode estar acontecendo, mas não é muita coisa que está sendo feita pelo Senhor. É como eu acredito. E pedi aos irmãos que estiveram em igrejas que não eram pentecostais. E, infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais hoje estão seguindo o mesmo caminho. Daqui a pouco eu falo disso. Mas eu os perguntei, pois eram igrejas que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E que tipo de igreja era? As pessoas estavam sendo salvas e continha algumas das marcas do livro de Atos? Compartilhe um pouco, Dave. Enquanto eles falavam, eu estava pensando, até tentando lembrar como foi a minha experiência, e eu acho que não me lembro de sentir a presença de Deus. Eu não me lembro nas igrejas que não acreditam, não é? Eu fui criado, a maioria do tempo, em uma igreja batista tradicional, depois fui para uma congregacional. E eu não me lembro de ver ninguém sendo salvo, ou como sei que pessoas são salvas, nascendo de novo. Sim, era uma reunião social, uma reunião religiosa, e fui para a escola dominical, ouvi histórias bíblicas, coisas assim a vida inteira, mas até ir a uma igreja pentecostal, não me lembro de sentir a presença de Deus. Qual foi a diferença da igreja na qual você esteve a vida inteira até aquele momento e depois você foi para uma igreja que acreditava no batismo com o Espírito Santo? Me deixou meio amedrontado. Nunca tinha estado em nada como aquilo, mas por trás de toda a adoração a Deus e pessoas levantando as mãos, coisas que eu não estava acostumado, eu senti algo verdadeiro ali. E eu estava procurando algo real, estava procurando algo mais vivo do que apenas viver existindo dia após dia. Penso na canção Eu Busco a Ele sem saber o que buscava, queria Ele sem saber o que queria. Eu nem sabia o que eu precisava para satisfazer a necessidade do meu coração. Mas depois de ir para uma igreja pentecostal por alguns dias, eu fui salvo de verdade. Você mencionou no último programa o termo neoliberal. E isso é estritamente, você até explicou, que é o que as pessoas querem, mas não o que Deus quer. Vamos descobrir o que o povo quer e fazer. Eu ouvi o homem que acho que é o pai dos esforços neoliberais. E eu ouvi ele sendo entrevistado em uma rádio há algum tempo atrás e perguntaram a ele, como você construiu essa igreja com 30 mil pessoas e por aí vai? E ele disse, fizemos uma pesquisa dentro de 5, 10 ou 15 milhas de distância para descobrir o que o povo queria. Descobrimos que eles não querem ouvir nada sobre o pecado, ou ouvir nada sobre o inferno, ou ouvir nada sobre o sangue, ou ouvir nada sobre a cruz. Nada disso. E é assim que moldamos a nossa igreja. E por isso o povo está vindo e etc. Agora, a minha pergunta é,
Eu não posso entender como é que pessoas que dizem ser pentecostais, pregadores, e acho que não se dizem ser pentecostais hoje em dia mais, mas eles acreditam nisso. Olha, você não precisa ser um teólogo. Está errado, errado demais. Por que é que as pessoas que supostamente entendem acreditam nessa mentirada? E eu não consigo entender. Você pode se imaginar como um pastor pentecostal de uma pequena congregação com muita dificuldade para vencer, fazendo o possível que tem com seus músicos, o time de louvor que tem. Alguns podem cantar, outros não. Alguns tocam bem, outros não. Você tem dificuldades, fazendo o possível, quase desistindo. Aí vem um pastor tal e tal, chega na cidade e aí centenas de pessoas começam a ir para a igreja dele. Mas isso acontece sempre. Eu estou apenas criando um cenário aqui. Certo? Aquele pastor pentecostal que está pregando o evangelho da maneira bíblica, da melhor maneira que ele entende, ele vê aquilo e a sua tendência natural é pensar: talvez eu precise mudar, estou muito antiquado e preciso mudar com o tempo. É o que aquele pastor está dizendo, que quer ser mais relevante. Mas olha, se ele realmente estiver buscando a Deus, querendo saber a vontade de Deus, ele sabe que é errado, é óbvio. Mas a tendência natural é seguir essa direção. E muitos pastores, porque você perguntou ou disse que não consegue ver como um pastor faria aquilo, muitos fizeram o que eu falei e eu concordo, seguiram essa direção porque estavam exaustos, cansados da, da pequena congregação e por isso acabam largando aquilo que fizeram, começam a seguir uma área neoliberal, enfraquecendo a mensagem do evangelho para que ela não seja tão dura com as pessoas, fiquem mais calmos, não ficam tão zelosos e dramáticos, calmos e atraem mais pessoas. O inferno não é um tópico popular, mas ele é biblicamente real. E a maioria das pessoas do mundo estão indo para o inferno. É algo terrível de se dizer, mas é verdade. A única maneira de serem salvos é aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Eu prefiro pregar para 2 pessoas, se é só o que eu tenho, pregando a verdade, e eu entendo o que você está dizendo, e milhares cederam a isso, mas não é desculpa. Pensa comigo em Balaão. Há uma certa indicação que Balaão tinha sido ou era um profeta verdadeiro de Deus. Deus falou com ele, com certeza. Ainda assim vieram até ele e disseram: vamos te dar honra e ouro e prata e roupas bonitas e essas coisas se você amaldiçoar a Israel. E ele disse: tá bom. E ainda que ele soubesse que Deus não queria que ele fosse, mas Deus conhecia o coração dele e disse: vai lá, se você quer mesmo ir. E ele foi, construiu um altar e orou. Então Deus falou para ele abençoar Israel. E ele então falou para o rei, e o rei falou: vamos para outro monte. Vamos olhar para essa situação de uma perspectiva um pouco diferente. E aí a sua resposta virá. Isso aconteceu umas 4 vezes. Ele disse que eu morra a morte do justo e que o meu fim seja como o dele, mas não foi assim que ele morreu. Ele negociou princípios e existe muita pressão. Olha só, eu e a Charla temos ido a igrejas de 25, 50, talvez 75 pessoas ali e pastores que estão trabalhando em empregos seculares para dar de comer à sua família. A pressão está ali, mas a realidade de Deus, do ponto de vista de Deus, dinheiro ou número não traz sucesso. É a fidelidade. É fidelidade. E eu aprecio esses pastores
que estão acreditando em Deus e sacrificando a sua família, tudo o que são, para pregar a palavra de Deus. Olha, a tentação pode estar ali, eu tenho certeza, mas 95% deles se entregam, mas não vai ajudar eles de maneira nenhuma. Não ajuda, na verdade atrapalha. Verdade, eles vão machucar pessoas. Mesmo que tivessem êxito e enchessem o lugar de centenas e centenas de pessoas, ainda assim está errado. Está muito errado, viu? Uma das coisas que temos que estabelecer, e talvez temos que falar disso também, somente a experiência de ser cheio do Espírito não garante que aquele homem ou mulher vai continuar a ser guiado pelo Espírito. E é algo que temos que mencionar. Você não é batizado com o Espírito Santo, só tem a experiência e tudo passa a ser fácil automaticamente para você e você faz o que é certo automaticamente. É o potencial e não a garantia. É nisso que operamos. Então, se alguém saiu da direção de Deus e o Dave mostrou algo maravilhoso aqui que representa muito bem o que está acontecendo, querendo números, querendo dinheiro, isso sempre foi algo que machucou. Chamam isso de área de Balaão. Olha, quando saímos de um culto no centro familiar de adoração, e sei que vocês pensam igual, meu pensamento é: o Espírito de Deus se moveu aqui? Aconteceu como Deus queria? Foi o que o Espírito Santo queria ou desejava? E será que fizemos como o Espírito Santo queria que fosse feito? São os pensamentos que estão em minha cabeça constantemente e sempre estou consciente do tamanho da multidão e tal, mas não é o pensamento principal. O principal é: o Espírito de Deus se moveu? E se moveu, não importa se tem 10 pessoas ali, está maravilhoso, foi como tinha que ser. Certo, mas esse é um critério que muita gente perdeu e o Bob, ele descreveu corretamente e o Dave também. Deve ser assim, mas nem é assim com todo pastor cheio do Espírito hoje, não é o critério. Ué, mas tem que ser assim, senão virão problemas. Vamos voltar já já, então, por favor, fique ligado.